O Senhor aqui em Isaías, capítulo 1, Ele envia o profeta para alertar o povo de Deus sobre os seus erros, as suas falhas, e dizer para eles que ele estava ciente de tudo e que o povo estava pagando um preço muito alto. Então Deus, ele no versículo 19, ele diz o seguinte: depois que ele fala tudo, chama a atenção de Israel, fala sobre o pecado, fala sobre os erros, fala sobre tudo que eles estavam fazendo de errado, Deus então diz o seguinte para eles, e hoje é para nós, Deus fala sobre o pecado, abandonar os erros, abandonar as falhas. Deus fala sobre a desobediência, que o povo dá mais ouvido aos filhos das trevas do que aos filhos de Deus, do que a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Deus vem falando sobre os pecados, sobre os erros, sobre as falhas, sobre a salvação. Ele vem falando hoje, e hoje essa palavra é para nós. E ele diz assim no versículo 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque assim diz o Senhor. Meu amigo, minha amiga, essa palavra é poderosa. Deus deixa claro nessa palavra que ninguém é obrigado a nada. Nada. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a ir para a igreja, você não é obrigado a jejuar, você não é obrigado a abandonar o pecado, você não é obrigado a ser dizimista e ofertante. Você pode ser o que você quiser, sabendo que vai ter colheita, sabendo que vai chegar a hora que tudo isso vai ser cobrado. Então ele diz assim: se você quiser, então se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. Você, obedecendo, você vai comer o melhor dessa terra, se você quiser. Se você não quiser, você vai ser devorado pela espada, diz a boca do Senhor, diz a palavra do Senhor. Ser devorado como? Destruição de família, de saúde, de vida financeira. A pessoa que não consegue se libertar das drogas, dos vícios, de um adultério, não consegue se libertar da maldição. A pessoa vive na maldição. E outra coisa, muitas dessas pessoas, muitas delas têm condições financeiras, mas mesmo assim vive uma vida de maldição. Vive uma vida desgraçada, maldita, não tem paz, uma pessoa que vive intranquila. Por quê? Porque não está debaixo da obediência da palavra do Senhor. Então, ninguém é obrigado a nada. Ah, bispo, eu não quero dar dízimo. Não dê dízimo. Não quero dar oferta. Não dê oferta. Não quero estar na igreja. Não vai na igreja. O problema é da pessoa. Aqui Deus deixa claro que é a pessoa que vai decidir como vai ser a vida dela. Eu decidi ter uma vida abençoada. Eu decidi em servir o meu Senhor. Eu decidi. Eu não fui imposto. Você tem que fazer. Se você não fizer, não. E outra coisa, quando Deus fala aqui, se você quiser e me ouvir, quer dizer, me obedecer a minha palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Ele não está falando só da questão financeira, não. Ele está falando da questão familiar, ele está falando da questão também da saúde, também, né, espiritual. Porque às vezes a pessoa pensa só no financeiro. Não é só o financeiro. Aqui é toda a vida da pessoa. Tudo que engloba a vida dela, ela vai ter o melhor. Ela vai ter o melhor. E é isso que Deus está falando. E quando ele fala, mas se for de rebeldes, quer dizer, se você não obedecer, se você continuar sendo o que você quer ser, você vai colher o mal. Então é o que nós plantamos, é o que nós colhemos. É a nossa vida no altar que vai mostrar se nós somos de Deus ou não.
Então, se a pessoa, quando Deus diz assim, ó, mas se não obedeceres, quer dizer, ficarem na rebeldia, será devorado. Deus não está amaldiçoando não, tá? E Deus também não está impondo não, Ele está botando escolhas. E as escolhas, quem decide somos nós. Nós que vamos decidir o que nós vamos escolher. Se quer o bem ou se quer o mal. Então, essa palavra é para você que anda contestando. Ah, esse negócio de dízimo, oferta, não dê. Fica para você. Os pastores pedem isso para se enriquecer. Não dá. Olha a sua vida. Geralmente quem fala isso tem um casamento destruído, tem uma saúde destruída, é uma pessoa viciada, é uma pessoa que vive atribulada. Não precisa. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Você não é obrigado, não é obrigada. É uma questão de escolha. Se você quiser, tudo bem. Se não quiser também, viva a sua vida. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele é fantástico. Fantástico. Porque Ele deixa a decisão para nós. Para nós. Ele se apresenta como Salvador, como Libertador. Se apresenta como a solução para os nossos problemas. Quem quiser abraça, quem não quiser continua. Então, essa palavra é para você que murmura, para você que reclama, para você que está dentro da igreja, mas vive chorando com tudo, reclamando de tudo. Para com isso. Ou você confia ou não confia. Ou você está com Deus ou não está. Se você não quer fazer, não faça. Mas não murmure. Porque o preço é muito alto. Ele diz que virá a espada. Virá a espada de destruição. Eu aprendi desde quando eu entrei na igreja, hein? Olha que eu era endemoniado. No avesso. Mas quando eu entrei na igreja, eu decidi servir ao meu Senhor. E eu era um dos caras que vocês podem escrever. Eu odiava dízimo e oferta. E não gostava de pessoas que vinham pregar a palavra para mim. Eu já agredi cristão. Já agredi. Porque eu odiava. Mas no dia que eu entendi quem era esse Deus, eu me arrependi, abandonei o pecado, passei a ser dizimista. Eu sou dizimista desde o primeiro dia que eu entrei na igreja. Isso é muito forte. E não foi pastor que me convenceu, não foi obreiro, não foi ninguém. O próprio Espírito Santo. Aqui, ó. Porque eu disse assim para Deus, se o Senhor é esse Deus aqui, me mostra que eu vou te servir, mas eu vou te servir de todo o meu coração. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a largar tudo que eu fazia de errado, amizades que me levavam para os vícios, larguei os vícios, abandonei tudo. Eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. E isso no primeiro dia que eu entrei na igreja, que eu tive encontro com o Espírito Santo. Porque quem tem um encontro com a luz, odeia a treva. Quem tem um encontro com a luz, odeia o pecado. No primeiro dia eu falei, não quero mais. Eu quase morri. Me dava alucinação, era um inferno. Mas eu não fiz. Eu abandonei o pecado. E por ter abandonado e feito a vontade do meu Senhor, Ele começou a me dar força para vencer todas as maldições. Eu comecei a vencer os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, aquilo que me levava a pecar, aquilo que me trazia a espada, a destruição, família destruída, saúde destruída, vida financeira, vida espiritual. Era uma praga. Comecei a vencer tudo isso e passei a ter paz. Paz. E é isso que o Senhor Jesus veio para nos dar a paz que o mundo não pode nos dar. Dinheiro não pode nos dar, relacionamento não pode nos dar, família não pode nos dar, nada nesse mundo pode nos dar a paz, a não ser a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Esse sim é que nos dá paz. E foi isso que eu recebi. E eu tenho certeza que no primeiro dia, porque eu fui tão sincero com Deus, tão sincero, eu estava no fundo do poço, eu estava tão revoltado com a vida que eu estava vivendo, que eu tenho certeza
que no primeiro dia eu já recebi o Espírito Santo, porque eu já saí daquela reunião diferente. Eu já saí daquela reunião uma nova criatura, um novo pensamento. Passei a tomar atitudes, abandonar tudo. Sair dos amigos que vem seduzindo para fazer as coisas erradas. Comecei a abandonar. Comecei a parar de xingar, que era uma das coisas que eu muito fazia. Mentia. Comecei a tirar tudo. Comecei a me corrigir. Comecei a me lapidar. Falar para mim mesmo, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar. Eu vou mudar. E essa é a posição que o Espírito Santo quer de você. Você tem que decidir, ó, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E aí você começa a tomar atitude em cima dessa palavra. E aí Deus vai começar a agir. A fé com obra. Eu estava na fé, mas precisava da obra. A obra era uma decisão minha. Eu tinha que abandonar o erro, eu tinha que abandonar o pecado. Isso não é Deus não, tá? Porque tem gente que fala assim, ah, Deus tira de mim o vício, mas vai lá comprar um cigarrinho, vai lá comprar uma droga, vai lá comprar uma bebida, né? Ah, Deus tira de mim essa coisa de olhar para a mulher, mas fica olhando. Eu disse, eu não vou mais fazer. Joguei tudo fora e não fiz mais. Não fiz mais. E aí Deus viu que era sincero. Que tem pessoas que ficam, ah, Deus tira de mim, mas continua olhando para a mulher na rua, continua olhando para homem, continua vendo, né, coisas pornográficas nas redes sociais. Deus não vai tirar isso quem tira é a pessoa. Vai lá continuar, né, compra uma cerveja, bota dentro de casa, compra uma bebida, bota dentro de casa, vai lá compra uma droga, bota dentro de casa. Aí diz, ah, Deus tira de mim isso. Deus não vai tirar, você vai lá e compra. Eu não, eu parei, eu joguei fora. A primeira coisa que eu fiz foi jogar tudo fora. Tudo, eu disse, eu não quero mais. Não foi fácil, mas eu disse, eu não quero mais. Por isso, ele disse, se você quiser. Então eu quis. E você quer, meu amigo, minha amiga? Você quer? Então toma uma decisão, não vai pelos outros não. Porque tem gente que é igual mula, né? Precisa de um cabresto, precisa de uma viseira para poder caminhar. Os outros que levam ela para onde eles querem. Eu parei com isso, eu tirei viseira, tirei os cabrestos, tirei tudo. Falei, agora quem vai conduzir minha vida é o Senhor. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo que eu estou fazendo de errado. E aí houve a manifestação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vai manifestar na vida de uma pessoa quando de fato ela quiser. Por isso o Senhor Jesus disse, o querer do homem e o realizar de Deus. Então precisa que a pessoa queira de fato para a vida dela mudar. Essa palavra é para você, meu amigo, minha amiga. É para você. Ou você toma vergonha, ou vai continuar sofrendo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, vai continuar quebrando a cara nesse mundo, sofrendo, passando por perrengue, sem necessidade. Porque a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que o Senhor Jesus te abençoe.